Olá amigos, olá amigas, fãs de Elvis Presley. Eu começo o programa de hoje, 16 de agosto de 2018, completa-se 41 anos da passagem de Elvis. Aqueles que acompanham o meu canal sabem que nós temos uma série aqui, Os Bastidores da Morte de Elvis, e já está no vídeo 6. Eu vou prosseguir essa série, mas hoje não. Hoje eu não vou falar da morte de Elvis hoje, embora hoje seja o dia que há 41 anos atrás ele tenha feito a sua passagem. Eu quero falar sobre Graceland. Graceland é onde os restos mortais de Elvis, da sua mãe, do seu pai, da sua avó, estão depositados. Existe uma entrevista do Elvis quando ele volta do exército e um dos repórteres faz uma pergunta para ele dizendo se ele pretende deixar a casa, se ele pretende deixar Graceland. E ele dá uma risada e diz que ele pretende ficar lá o tempo que ele puder. E eu acho que ele foi profético esse dia, porque de certa forma ele está lá. As pessoas que visitam Graceland dizem que o espírito de Elvis está ali e seus restos mortais também. Outra coisa que eu quero falar é em relação à mãe de Elvis. Elvis ficou muito atordoado quando ele perdeu a mãe dele. Os amigos contam que ele velou a mãe, ficou ao lado do caixão e ele sempre apontava para as mãos da mãe dele. E ele dizia: estas mãos trabalharam muito, ajudaram muitas pessoas. Você sabe, quando alguém ajuda você e esse alguém tem possibilidades de ajudar você, você fica agradecido a esse alguém. Quando alguém ajuda você e esse alguém não tem possibilidades de ajudar você, então ele faz um sacrifício por você. Então você fica duplamente agradecido. Uma pessoa sensível como Elvis Presley não tinha como medir a gratidão que ele tinha por sua mãe, uma vez que seu pai esteve preso durante o tempo em que ele crescia e de um momento para o outro era só ele e sua mãe. E os sacrifícios que sua mãe fez por ele, Elvis jamais esqueceu. Quando ele comprou a mansão, quando ele comprou Graceland, ele comprou para sua mãe. Tudo o que ele fazia quando ele teve condições financeiras estava voltado para a sua mãe. Ele queria retribuir tudo que a sua mãe fez por ele. Então, eu tenho certeza que Elvis jamais deixaria Graceland, porque sua mãe foi quem primeiro viu a casa, primeiro se apaixonou pela casa. E a história que eu trago hoje é justamente esta história. Hoje, no dia 16 de agosto de 2018, portanto, aniversário da morte de Elvis, eu vou trazer a história pelos olhos do tio Vester de como a mansão foi adquirida, ok? O livro é este aqui. Para quem não sabe, este aqui é o tio Vester, o tio de Elvis. Meus amigos, minhas amigas, vamos ao texto. Elvis está fazendo um show em Memphis. Alguns representantes da RCA estão lá. Vários artistas de grande nome estão no show naquela noite. O pessoal da RCA está lá, no entanto, para encontrar talentos que ainda não são considerados grandes nomes. Eles encontram e dentro de poucos dias eles contatam Elvis
e o contrato está em andamento. A RCA, o Coronel Parker e Elvis se reúnem e as coisas começam a pipocar. A RCA compra o contrato de Elvis da Sun Records por $35 mil e um bônus de $5 mil é dado para Elvis. Sua casa em Audubon não está indo tão bem quanto ele desejaria. No entanto, há tantas pessoas circulando ao redor e carros estacionados em toda a rua que as pessoas não conseguem sair de suas unidades, ou mesmo estacionar na frente de suas casas. A polícia foi chamada e colocou placas de proibido estacionar. Isso não funciona. Eles ainda continuam estacionando ali. Foi a senhora do outro lado da rua que ligou para a polícia colocar as placas. Um dia, ela para em frente de sua casa e deixa o carro na rua. A polícia veio e lhe aplicou uma multa, bem na frente de sua própria casa. Todos os vizinhos estão incomodados e você não pode culpá-los. Haveria 75 pessoas ao redor do pequeno portão. A noite inteira e até às 4 ou 5 da madrugada. As garotas ficavam no muro, jogavam coisas na casa e gritavam para Elvis sair. Então, neste meio tempo, os vizinhos perturbados se reúnem e decidem comprar a casa de Elvis. Todos chegam e batem na porta de Elvis. Vernon e Elvis saem para conversar com eles. Os vizinhos disseram que tinham vindo preparados para comprar sua casa, se ele quisesse vendê-la, e pagariam um preço justo por ela. Os vizinhos são educados e amigáveis, mas estão preocupados com a perturbação causada pelas pessoas e pelo trânsito. Elvis disse: "Não está à venda, mas eu lhes digo o que vou fazer. Todos vocês se reúnam e depois me digam quanto querem por suas casas e eu compro todas elas." Claro, ele está apenas brincando com eles. Ele não deseja nenhum atrito e consegue entender o transtorno que está causando a todos. Porém, não há muito que ele possa fazer sobre isso. Eles começam a procurar outro lugar. Minha família e eu estamos sempre com eles nos finais de semana. Então, em um domingo, Vernon, Gladys, Cletis e eu estamos andando por aí. Estamos naquele Cadillac cor-de-rosa. Gladys sempre gostou de andar nele. Nós estamos na área de Whitehaven, passeando. Encontramos uma casa grande, de 2 andares. Vernon diz: "Oh boy, esse é um lugar bonito, mas aposto que é muito caro. Não há cercas e o local tem uma pequena entrada." Então eles simplesmente sobem e vão até os fundos. Está havendo um culto religioso na casa. Vernon vai até a porta e diz a alguém que ele quer saber com quem falar sobre a compra da casa. Ele é informado de que Grace Moore é o responsável pela casa. A casa pertence ao Dr. Moore. Eles dizem a ele que o culto terminará por volta da 1 e para nós voltarmos depois. Então saímos e andamos por um tempo, depois voltamos. As pessoas ainda estão lá quando Vernon volta a 1. De qualquer modo, a reunião seguiu até por volta das 2 ou 3. Mas, mesmo assim, ficamos para olhar a casa. Uma das mulheres fica após a reunião e nos mostra a casa. Eu acho que é a casa mais bonita do mundo. Eu nunca estive em uma casa assim antes na minha vida. Nessa época, a casa tem 18 cômodos, mas a igreja tem capacidade para cerca de 100, 150 pessoas somente na sala de estar e jantar. Como é domingo, eles não podem fazer nada. Eles têm que esperar o início da semana. Então, assim que Vernon consegue um tempinho, ele descobre o preço. Eles querem $100 mil.
Elvis está fora da cidade, então Vernon entra em contato com ele e ele diz a Vernon para ir em frente, para comprá-la. Existe cerca de 460 acres com a casa. Elvis quer apenas 12 acres, talvez um pouco mais. Eles não concluem o negócio. Então, depois que Elvis volta para casa, ele vai até lá e mede a terra que quer. Ele também quer o celeiro e, por essa razão, a terra é dividida em uma espécie de L. Dessa forma, ele fica exatamente com o tanto de terra que quer, junto com a casa. Há 14 acres em Graceland. Em seguida, eles trazem todos os carpinteiros e outros trabalhadores para começar as reformas no local e arrumar tudo. Isso é na primavera de 1957. Assim que as pessoas descobrem, começam a aparecer. Ao que parece, elas vêm de todas as partes. Você já ouviu um canto durante o dia inteiro? Bem, é o que parece. Há tantas pessoas e elas estacionam em todos os lugares. Não há cercas para mantê-los fora. Não que os Presley não os queiram aqui, mas estamos preocupados. Os homens estão trabalhando 7 dias por semana para deixar o local pronto para a mudança. Temos medo que as pessoas possam ficar no caminho e se machucarem. Então, colocamos guardas em toda a volta para tentar mantê-los fora. Estou trabalhando ao redor do portão dos fundos. Eu nunca vou esquecer isso. Um homem vem até a mim e diz: "Você é o tio Vester de Elvis?" Eu digo: "Sim, sou eu." Ele diz: "Eu quero o seu autógrafo." Eu tremia tanto que tentei 5 vezes e não consegui escrever o meu nome. Eu finalmente rasgo o pedaço de papel e mando ao diabo com ele. O sujeito riu e disse: "Eu entendo. Você não está acostumado com isso, não é mesmo?" "Não, senhor, eu não estou", digo a ele. "Leva cerca de 1 mês para que tudo esteja pronto para a mudança. O muro é finalizado no meio do verão, exceto os portões. Eles têm que aguardar cerca de 3 ou 4 semanas. Os guardas estacionavam bem no centro onde os portões deveriam estar e ficavam ali a noite toda." Pessoal, esta foi a história da compra de Graceland através dos olhos de tio Vester. Tio Vester mencionou, como você viu, sobre a primeira vez que pediram para ele dar um autógrafo. Eu imagino que nos anos seguintes, em mais de 2 décadas, ele deve ter dado inúmeros autógrafos. Este livro, que eu adquiri há pouco tempo, traz esta surpresa agradável. Ele veio com o autógrafo do tio Vester. Pessoal, muito obrigado. Eu quero agradecer também a todos os comentários, ao apoio que todos os fãs de Elvis estão dando a este canal, a este trabalho. Pessoal, eu volto com mais sobre Elvis Presley. Elvis Forever.